A paz do Senhor, meus irmãos. Esse é o canal da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Campo Eclesiástico em Pecaetá, aqui pelo YouTube. E eu sou o presbítero Davi Maia, atual assessor de evangelismo e missões do nosso campo. Esse vídeo ele tem o propósito de estar falando sobre a importância do culto de missões e como realizar, trazendo dicas de como realizar um bom culto de missões aí na sua congregação. Então, queridos, o culto de missões, ele não é, uma das primeiras coisas que precisamos entender é que ele não é um culto evangelístico. O culto de missões tem como propósito, comunicar-se com a igreja. É um culto realizado para o despertamento da igreja. Não é um culto em que o foco ou a mensagem principal é transmitir o evangelho ao não crente, mas é justamente estimular o crente a estar transmitindo o evangelho. Então, os objetivos do culto de missões são comunicar e incentivar a igreja, estar se empenhando em levantamento de ofertas para a obra missionária, o despertamento e o incentivo de vocacionados para a atuação e a área específica de evangelismo e missões, estimular as orações da igreja em prol da obra missionária, ou seja, a promoção da obra missionária na igreja de modo geral. Então esse é o objetivo do culto de missões, tá? Engajar a igreja, despertar a igreja em todos os sentidos para o seu envolvimento e desenvolvimento nesta obra. E por essa razão, a pessoa responsável pela realização dos cultos de missões, que no nosso caso, Avivamento Bíblico, é o líder de evangelismo e missões na congregação, precisa ser uma pessoa apaixonada por missões. Porque primeiro nós precisamos ter no nosso coração esse amor, esse zelo por missões, para que nós possamos contagiar outros. Nós precisamos primeiro acreditar, para então estar chamando outros a acreditarem também no valor e na importância da obra missionária. Muito bem, já que nós já entendemos acerca da importância do culto de missões, então vamos agora falar sobre como realizar um culto de missões. Em relação à liturgia, o culto de missões ele pode sim seguir o padrão tradicional da igreja, mas o culto de missões ele também tem, queridos irmãos, essa facilidade de ser um culto aonde nós podemos estar sempre inovando, aonde nós podemos estar sempre sendo criativos. Nós podemos no culto de missões, muitas das vezes, de acordo aí com a sua criatividade, com o desenvolvimento do seu trabalho, estar fazendo um culto variado. A liturgia não precisa ser religiosamente aquela liturgia padrão. O culto de missões ele pode ser um culto em que nós temos essa possibilidade, essa flexibilidade de estar inovando, de estar dinamizando um pouco mais o trabalho. Porém, uma coisa muito importante a se ter em mente é que tudo o que vai ser feito durante o culto de missões precisa estar associado ao tema, à temática, missões e evangelismo. Porque muitas das vezes nós vemos pessoas realizarem cultos de missões em que, na verdade, só é dito e mencionado, olha, hoje é culto de missões em nossa igreja. Mas a leitura que se faz da palavra, ela não está associada ao tema, ao assunto. Os louvores que são entoados pelo Ministério do Louvor também não tem nada a ver. O pregador é convidado ou o pregador já é da casa mesmo e, de igual modo, comete o grave erro de pregar algo que está totalmente fora do tema de missões e evangelismo. E isso vale para todo tipo de coisa que vai acontecer durante o culto. Se vai ter uma peça teatral, se vai ter um grupo jovem cantando, se vai ter um jogral, o que quer que seja, precisa necessariamente, isto não é opcional, precisa estar dentro do tema missões e evangelismo. Para que possamos ter um culto de missões mais dinâmico, é importante que o líder de evangelismo e missões esteja envolvendo toda a igreja, envolvendo os demais ministérios da igreja. Isso é de grande importância.
Porque já que estamos falando que um dos propósitos do culto de missões é despertar e engajar a igreja na obra missionária, não é? Então nada melhor do que já ter toda a igreja participando desde a programação do culto. Você precisa de alguma forma responsabilizá-los por alguma participação durante o culto de missões, tá? Em termos de conteúdo, né, do que vai ser apresentado durante o culto de missões, é importante também que haja um momento, tá, na sua liturgia do culto de missões, e assim, quanto tempo, isso aí fica a critério. Se vão ser 5, 10, 15 minutos, para estar se trazendo informações a respeito da obra missionária, a respeito do que a igreja tem feito em missões, o que a sua igreja tem feito, quais os projetos que a igreja tem desenvolvido, quais os avanços, né, que a igreja tem tido, quais as realizações da igreja de modo geral na obra missionária e na evangelização. É importante trazer para a igreja estas informações, tá bom? Então tenha um momento informativo durante o culto. Se a sua igreja dispõe de data show, por exemplo, a projetar imagens, estatísticas, dados, informações, notícias, matérias, ótimo, excelente, top. Mas se a sua igreja não tem, não cruze os braços por causa disso, tá? Faça o melhor que você pode dentro da sua condição. Você pode estar montando um quadro com fotos, com imagens impressas mesmo, né, em folha A4. Você pode estar criando painéis, murais, não é? Se faltar até mesmo esse recurso da impressão, você pode simplesmente comunicar à igreja, tá? Tenha um texto, pesquise, né, com celular, escreva à mão mesmo ali as informações que você coletou para transmitir para a igreja durante aquele culto, né? E naquele momento específico desse informativo missionário, você vai chegar lá e vai ler para os irmãos quais são as notícias, quais são os assuntos que você gostaria de estar comunicando à igreja. Trabalhe com temas. O culto de missões não basta dizer hoje é culto de missões. É importante para a organização e para a comunicação com a igreja qual é o tema daquele culto, né? E aí o tema ele pode estar associado, por exemplo, aos países menos alcançados. Você pode tratar em um culto dos países menos alcançados, ou você pode fazer isso uma série, né? E se você for falar, por exemplo, dos 10 países menos alcançados, você tem aí tema para 10 cultos de missões. E como é um culto por mês, você já tem aí 10 meses já em pré-programação. Olha que coisa boa, você consegue se antecipar e se organizar muito melhor quando você trabalha assim com temas, e principalmente se forem temas em série, né? Então nós costumamos trabalhar, eu gosto de trabalhar muito assim, pegar temas em série, né? Então, por exemplo, falar a situação do Brasil em termos de evangelismo e missões, tem muita coisa para se fazer, para a igreja saber, muitas áreas para as quais a igreja despertar ainda. Nós podemos falar sobre os povos menos alcançados do Brasil, e o seu tema, ele precisa estar lá definido. Hoje nós vamos falar nesse culto de missões, né, sobre os quilombolas. Hoje esse culto de missões, o tema, né, é sobre os sertanejos. Se você procurar até na internet, pode te ajudar também, tá? Não só copia e cola, mas inspirações. Você pode se inspirar. O momento da oferta precisa também ser tratado de forma especial. Então, o momento da oferta, né, não apenas comunique, nós vamos agora ofertar. Torne aquele momento um momento especial, porque a oferta para missões ela é uma oferta santa, ela é uma oferta de amor, e nós precisamos estar despertando a igreja para o quão especial é aquele ato de ofertar a Deus para a obra missionária. Você precisa estar orando para que a bênção de Deus recaia sobre a vida do ofertante, né? Porque a palavra diz que o Senhor é aquele que dá semente ao semeador. Então nós precisamos estar orando para que a semente no celeiro destes irmãos se multiplique e para que eles continuem sendo fiéis na obra de Deus. Aquele que não sente esse desejo, aquele que não tem essa liberalidade, né, que ele venha a ser também, por meio da oração, despertado, que ele venha a ser tocado pelo Espírito Santo, né, para que ele possa também se engajar, se envolver, para que ele possa também assumir o seu papel
como um missionário mantenedor da obra de Deus. E por fim, porém não menos importante, vamos falar um pouco acerca da decoração do culto de missões. Nós precisamos, queridos, entender que já que o culto de missões ele é um culto comunicativo, essa comunicação ela não se dá apenas por meio verbal, apenas através do que nós vamos dizer durante o culto, mas ela precisa ser uma comunicação em todos os sentidos, não é? E a comunicação visual, ela é de grande importância. Então você precisa preparar um ambiente para que desde que a chegada dos irmãos na igreja, eles já vejam que o culto de missões é algo à parte. Eles já vejam que o culto de missões é algo especial, que aquele momento é exclusivo. E isso deve ser visto desde a ornamentação, desde a arrumação, a decoração da igreja. E aqui eu falo mais uma vez, faça o seu melhor dentro da sua capacidade, dentro dos seus recursos, tá certo? Então é importante que hajam cartazes, se é possível ter, que haja letreiros, não é? Você pode fazer de papel mesmo recortado, decorado, não é? Uma faixazinha, um letreiro com o tema do culto exposto. Você pode utilizar bandeiras, né, de países, você pode, enfim, utilizar globos. Faça com que os irmãos, ao chegar na igreja, já veja e já se desperte. Que legal! Hoje nós vamos falar de missões. Desde que eles chegarem, eles já sejam comunicados sobre a especificidade, né, do culto de missões. Deus é o Deus que dá não só a função, mas Ele é o Deus que dá também a capacitação para a realização do trabalho. Tá? Então, Deus é contigo. Faça o seu trabalho também com oração, faça o seu trabalho com jejum, faça o seu trabalho com leitura da palavra de Deus, né? E o Espírito Santo vai estar te conduzindo. Queridos, eu quero trazer então um bônus, se assim eu posso dizer, para esse vídeo, né, que são algumas boas notícias para vocês, líderes de missões, em relação ao andamento ou desenvolvimento de projetos, tá, para a nossa igreja. A última reunião da assessoria, nós tratamos sobre projetos que estão a se desenvolver e dentre eles estão projetos também focados para o culto de missões especificamente. Então, a partir do ano que vem, vocês, líderes de evangelismo e missões, vão estar tendo um suporte ainda maior via assessoria de evangelismo e missões no nosso campo de Pecaetá, tá bom? Em relação ao desenvolvimento dos trabalhos, em relação a projetos evangelísticos, em relação à própria realização do culto de missões, esses temas em séries, não é? Acerca das notícias importantes a serem tratadas no culto. Então, via assessoria, nós vamos estar tendo um trabalho bem mais organizado, um trabalho bem mais coeso, uma comunicação e uma relação mais íntima, tá? Então é isso, né? Nos resta agradecer aos irmãos por estarem empenhados na obra, por assumirem essa importante tarefa que Deus lhes deu, né? E continue orando, orem pelo nosso campo, pelo nosso pastor presidente, né? Orem pela nossa assessoria, orem pela minha vida, orem uns pelos outros, tá bom? Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus, a cada dia mais. Fique com Deus e um bom culto de missões.